Eu nasci em Pombal, Alto Sertão da Paraíba. E minha infância foi igual a de todas as outras crianças da minha época. Sendo, entretanto, médico, eu gostaria de falar de um assunto que me parece importante e significativo. Naquela época, não existia maternidade nem hospital pelo interior do estado. E em algumas cidades tinha um ou outro médico. As mulheres davam à luz em casa, nas residências, e assistidas por curiosas, porque não existia a parteira diplomada, formada, com curso de formação obstétrica, mas era considerada a curiosa. Então, foi como eu nasci, numa casa residencial, numa casa situada à esquerda da matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso, e estudei o primário no colégio, no grupo escolar João da Mata, tendo antes umas professoras de iniciação, que a gente não pode deixar de se lembrar, pessoas que nos marcam, porque aquelas professoras eram muito queridas. E aqui eu recordo Clesilde Nóbrega e Edi Nóbrega Seixas, e também um professor que era muito rigoroso, porque eu usava muita palmatória, professor Guimarães. E a minha infância, de um modo geral, era como a de toda criança. Não vou aqui dizer porque vai ficar cansativo. O importante é chamar a atenção desse fato, que as crianças nasciam nas residências. Criança em Pombal, o meu tio, o Dr. Janduí Carneiro, clinicava, fazia medicina, voltou do Rio de Janeiro, que ele era psiquiatra, voltou do Rio de Janeiro para Pombal para dar assistência ao seu pai, e lá ficou, porque o João Vieira Carneiro, Joca Carneiro, o pai dele, que é meu avô, faleceu, e a viúva com as filhas solteiras precisavam da assistência dele. Então ele ficou em Pombal. De modo que eu, quando ele ia a um chamado, quando ia a fazer um atendimento médico, eu, criança, ia, não por um interesse médico, mas pelo interesse do passeio do carro, do automóvel. De modo que, indo nesse passeio, eu comecei a observar o trabalho dele. E isso a gente vai criando uma admiração, um respeito pelo trabalho do médico. E, no caso, era o médico Janduí Carneiro, meu tio. E daí para frente eu fiquei sempre com o desejo de, num futuro, poder ser também médico. E, graças a Deus, consegui. Com relação à otorrinolaringologia, eu quero dizer que fiz o vestibular em Recife, para a Faculdade de Medicina do Recife, lá no DERB, naquele tempo funcionava no DERB, e fui aprovado em 4º lugar entre todos os candidatos que vinham de todos os estados, não somente da Paraíba e Pernambuco, mas do Ceará, de Alagoas e do Rio Grande do Norte, enfim. Recife recebia estudantes de todos os estados nordestinos. De modo que eu fiz o vestibular daquela época, ingressei na Faculdade de Medicina, fiz um concurso pensando em voltar para Pombal, e tinha que conhecer obstetrícia, fazer parto, fazer versão, fazer um fórceps. Então eu disse, eu vou frequentar uma maternidade. E fiz um concurso na maternidade da Encruzilhada, no Recife, que era uma maternidade muito frequentada, tinha um movimento muito grande, era uma grande escola de obstetrícia. E fui aprovado em 1º lugar entre os alunos que concorreram naquele ano. Depois eu desisti de obstetrícia, saí da Faculdade de Medicina e fiz um concurso para o Sanatório Otávio de Freitas, que era um hospital especializado em tuberculose.
no Recife, que fica lá em Tigipió. E eu passei também em primeiro lugar nesse concurso. E fiz durante 2 anos, fiquei durante 2 anos morando, residindo lá no hospital de Tigipió, o hospital Sanatório Otávio de Freitas. E frequentando o Hospital Pedro II, que era o Hospital da Santa Casa, onde funcionava a Faculdade de Medicina, praticamente, eu vim aqui a João Pessoa fazer uma visita à minha avó, que estava enferma. A minha avó, que era a mãe, inclusive, de Rui Carneiro, de Janduí, e da esposa de Efigênio Barbosa, o professor Efigênio Barbosa, médico, professor da Faculdade de Medicina. Dona Miss Carneiro Barbosa, conversando com ele, ele me orientou, me disse: por que você não faz otorrino? Aqui em João Pessoa é uma cidade que tem poucos otorrinos, e realmente eu achei que era interessante. Eu gostava também da otorrino, porque eu estava já começando a frequentar o serviço de otorrinolaringologia do Hospital Pedro II, e depois, então, eu fiz concurso e fui para o Rio de Janeiro, para o Hospital dos Servidores do Estado, onde eu frequentei o serviço do professor Hermiro Lima, que era a maior autoridade otorrinolaringológica do Brasil. E é bom se frisar, era um nordestino, ele era aqui de Pernambuco. De modo que frequentei esse serviço e depois disso é que eu fui para o Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro. Existe um movimento para se fazer aqui em João Pessoa um grande hospital geral, inclusive com maternidade. E tinha um terreno ali na Juarez Távora, onde hoje é a casa do saudoso professor Everaldo Vieira. Esse terreno não tinha nada, era um terreno vazio, mas pertencia a Everaldo Vieira. E fizemos um movimento para formar uma sociedade onde vários médicos de João Pessoa seriam os sócios, e se faria um hospital planejado, com um planejamento, com uma construção elaborada por um arquiteto especializado em hospital, de modo que nós íamos fazer um hospital geral lá, com todas as especialidades. E o que aconteceu? Das primeiras reuniões tudo ia muito bem, mas infelizmente houve um desentendimento e a ideia veio de água abaixo. Então, desses participantes, um grupo constituiu-se e formou o Hospital Samaritano. E um outro grupo, eu e o Guimarães Otorrino, Alberto Urquiza Vanderlei e Carlos Branco, oftalmologista, nos reunimos e formamos uma clínica especializada em ouvido nas doenças, tratamento das doenças dos olhos, ouvidos, nariz e garganta. Então, a clínica, eu fiz logo uma exigência, que nós teríamos que fazer um projeto por um arquiteto que conhecesse, que fosse especializado em arquitetura hospitalar. E conhecendo o Dr. Morales Ribeiro, que era o arquiteto do Hospital Napoleão, que estava fazendo aqui as instalações finais para a inauguração do Hospital Napoleão, nós conversamos com ele no Rio de Janeiro e ele elaborou um projeto, veio aqui, viu o terreno e elaborou um projeto que está hoje, há 38 anos, quase 39, funcionando, e nós nunca derrubamos uma parede nem abrimos uma porta em lugar diferente. Tudo que ele planejou está lá funcionando exatamente como foi idealizado. Então, o nome, aí vem, o nome deve ser esse, aquele e tal. Então, por unanimidade, depois se escolheu o nome de São Camilo, que é o protetor dos enfermos. Com a construção, Alberto Vanderlei sugeriu que a gente fizesse um painel para botar no frontispício lá do prédio. E ele sugeriu e disse que tinha um filho de um colega nosso que estava pintando, que estava fazendo esses trabalhos, que é o Flávio Tavares, filho do professor Arnaldo Tavares,
né, que era professor de patologia. Bom, então ele fez esse painel, o painel está lá há praticamente 38 anos, quase 39 anos, está servindo até como ponto turístico, porque muitos, vez por outra, ônibus parar lá na frente e o pessoal descer para tirar fotografia e tal, porque hoje o Flávio Tavares tem um nome nacional, né? Então, nós que acreditamos, apostamos no escuro e vencemos, né? Porque nós acreditamos nele, na sua potencialidade, e ele demonstrou que é realmente capaz. Do mesmo modo que Janduí Carneiro me estimulou na medicina, ele também me estimulou na política, porque eu o acompanhava e via o seu trabalho, um trabalho sério, um trabalho de um político sério, dedicado ao povo da Paraíba. Janduí é autor responsável por a criação de vários hospitais da Paraíba, não somente do Hospital Napoleão Laureano, que ele foi um braço forte. Sem Janduí, o Hospital Napoleão Laureano não existiria. Então ele, aqui em Santa Rita, tem um hospital construído por Janduí, Patos tem hospital, Santa Luzia, Piancó, Pombal, enfim. É um mundo, uma quantidade enorme de hospitais e maternidades criadas, construídas, graças ao trabalho dele como deputado federal, consignando verba do orçamento. Então, com a morte de Janduí, com a morte de Rui Carneiro, os amigos acharam que devia ter uma pessoa para suceder. Eu não quis inicialmente ingressar. Sugeri que fosse o meu irmão, que era advogado, Rafael, mas ele também não quis e eu ingressei. Fui eleito deputado federal uma vez, fui reeleito e depois fui eleito prefeito da cidade de João Pessoa. Como deputado federal, apesar do curto espaço de tempo, somente 2 mandatos, e o segundo ainda interrompido no final, que eu saí para ser prefeito de João Pessoa, eleito também, primeiro prefeito eleito depois do período de prefeitos nomeados. Eu fui lá na Câmara, não somente fui suplente da mesa, diretora, mas fui vice-presidente da Comissão do Trabalho e Legislação Social, vice-presidente da Comissão de Saúde e presidente da Comissão de Saúde. E lá na Comissão de Saúde eu dei todo o apoio à Sociedade Brasileira de Cancerologia e à Federação Brasileira de Hospitais, além de ter colaborado para a criação do Tribunal Regional do Trabalho aqui na Paraíba. Agora, consegui um fato inédito. Eu consegui fazer da Comissão de Saúde um simpósio sobre câncer de pulmão. O que a Câmara não faz, essas atividades paralelas médicas, fazer um simpósio sobre tal doença, uma conferência sobre isso, de maneira nenhuma. E como eu consegui? Porque Flávio Marcílio era presidente da Câmara, com quem eu me dava bem, e eu sendo da mesa, eu fui suplente da mesa lá, né? E eu conversando com ele, eu na qualidade de presidente da Comissão de Saúde, disse: doutor Flávio, eu estava pensando em fazer um simpósio sobre câncer de pulmão. E o médico que tratava dele nos Estados Unidos era uma sumidade em câncer de pulmão, e ele disse: ótima ideia, pai, eu vou lhe ajudar, planeje que a Câmara vai fazer. Então nós trouxemos os cancerologistas do Brasil, os mais renomados cancerologistas do Brasil, e trouxemos essa sumidade dos Estados Unidos. Flávio Marcílio fez um jantar no encerramento, na casa do presidente da Câmara. Enfim, foi um sucesso, e um sucesso inédito, é bom que se diga isso. Depois eu fui eleito prefeito, vim aqui para João Pessoa, e aqui eu procurei imprimir um clima de moralidade administrativa. Então a primeira coisa que eu fiz foi implantar o concurso público, que não existia. O concurso público passou a ser obrigatório depois da Constituição de 88. Mas antes disso, eu fui prefeito eleito em 85, assumi em 86, então eu implantei o concurso público que não existia. Acabei com aquela despesa
de se pintar os carros do município. Saía um prefeito, ele apagava e dizia, Prefeitura Municipal, Administração fulano e tal, dos Anzóis. Quando o outro prefeito saía, apagava tudo que é de carro, de lixo, carro de ambulância, de tudo, botava o nome do outro prefeito. E também acabei com o uso da fotografia. Eu acho que a fotografia era daquela época que não tinha televisão, que o sujeito não via, não conhecia, não ouvia falar. O presidente da República é Getúlio Vargas. E ninguém sabia como era Getúlio Vargas. Então tinha que botar uma fotografia para você ter noção de como era o presidente da República. Mas hoje que você vê o prefeito do município 2, 3 vezes por dia da televisão, que vê o governador do estado 5, 6 vezes, que vê o presidente da República 8, 10 vezes. Por que então essa fotografia? Então eu digo, vamos acabar com essa fotografia, extinguir. E com o dinheiro da despesa da fotografia, nós fizemos uma creche lá na Ilha do Bispo. Eu digo, é a creche do retrato. Então o retrato serviu, a despesa do retrato serviu para prestar serviço a uma comunidade pobre. Então isso nós fizemos. E também uma outra coisa que eu implantei no município, fui o primeiro prefeito a fazer isso aqui da Paraíba, é a eleição dos dirigentes das escolas. Acabou com aquele negócio do vereador querer indicar a diretora, do fulano de tal que tem prestígio indicar a vice-diretora. Não, a diretora das escolas era escolhida por votação. Votação feita pelas professoras, pelos pais dos alunos, enfim, a comunidade participava. Então, eu fui o primeiro prefeito a adotar isso aqui na Paraíba. Hoje eu vejo no jornal dizendo que o governo do estado vai adotar a nomeação das professoras por eleição. Vai adotar. Olha, eu fui prefeito há 20 anos atrás, já estava fazendo isso. Em 88 a Constituição passou a exigir o concurso público. Eu já estava fazendo o concurso público. Eu sei que isso não dá voto, mas eu acho que a administração tem que ser feita não pensando em dar voto, mas pensando em dar frutos em benefício da coletividade. Outra coisa, de não gastar com a mídia. Você tem que fazer a divulgação, comunicar, mas não fazer a divulgação excessiva, gastando fortunas, como eu vejo hoje. A Caixa Econômica gastar fortuna, o Banco do Brasil gastar fortuna para fazer propaganda. Não vejo necessidade disso. De modo que nós, na Prefeitura de João Pessoa, e como deputado, é um resumo que eu estou fazendo aqui da minha atuação. E sempre ligada também na parte médica. Aqui no Laureano, no Hospital da Polônia Laureano, nós fizemos um convênio, eu como prefeito, e construímos um novo ambulatório do hospital. Esse novo ambulatório é um ambulatório que está aí servindo aos cancerosos,